realmente o evangelho é real na pessoa dela. Bom, como você leu agora há pouco, né, o texto bíblico, ouvimos falar da sua fé que vai frutificando no mundo todo. Paulo viu, né, desse grupo de irmãos que a fé deles vai frutificando. Então, o primeiro grande sinal, Jesus deu essa marca, né, para distinguir quem é quem. Pelos frutos conhecereis. Então, quem é alvo do evangelho de poder, que, como você falou, foi convencido do pecado, da justiça e do juízo, e com o uso da sua razão, né, abre agora o seu coração, abre o seu coração e diz sim à graça divina, né, ele vai começar a frutificar, né, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Nesta ordem específica, começa a haver a santificação que vem pelas primeiras palavras que este crente. Ele vai ter o grande amor dele, a palavra de Deus. Ele vai querer se aproximar de Deus. Ele vai querer ler a Bíblia toda. Ele vai querer saber mais de Deus. E cada vez mais. Porque ele está agora uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Né? E ele quer frutificar. E ele vai crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Mas o grande fruto é o fruto do arrependimento que foi operado. Né? O primeiro grande fruto que João Batista não viu na fila do batismo no Jordão, e ele começa a chamá-los de raça de víboras, porque ele conhecia cada um ali, né? E as pessoas estavam fugindo do juízo. Assim como hoje, Ari, muitas pessoas estão na igreja com medo do juízo, porque estão vendo coisas que nunca viram. Né? A terra está em chamas. Né? A terra está em chamas. Né? Cidades pecaminosas estão em chamas. Né? Então, as pessoas estão vendo que as coisas estão acontecendo. Né? Estamos caminhando, sim, para o maior advento, que é a volta de Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. Seguirão 7 anos da ira de Deus. Né? E o Evangelho fala da ira. É boas novas, mas você vai ver em Mateus capítulo 24, né, o sermão profético de Jesus Cristo. Você vai ver ali as referências à igreja, a Israel e aos gentios, as 3 classes de povos que são distinguidos na Bíblia. A igreja tem um destino eterno, né, com Cristo Jesus, mas quando eu falo igreja, estou falando da Universal Assembleia dos Santos, daqueles que fazem parte do corpo de Cristo, que não tem uma placa específica, né, composto por igreja triunfante, que vão ressuscitar naquele dia. O primeiro eles ressuscitarão. A igreja triunfante vai se ressuscitar. Depois nós que estivermos vivos seremos transformados num abrir e fechar de olhos ao encontro com Cristo nos ares. Então partiremos para estar para sempre com o Senhor. Então, dentro de todos esses acontecimentos, o Evangelho, que é o poder de Deus, ele precisa estar retinindo na minha vida desde o dia em que eu dei ouvidos à graça de Deus, fui convencido do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu preciso frutificar. Ele vai frutificando. Ele vai ter também a novidade de vida, a santificação, um processo contínuo de santidade ao Senhor, sem a qual ninguém vai ver Deus. Então, o crente que não vive santidade, ele fez qualquer coisa, ele agiu por emoção, ou ele passou a brincar com a sua salvação. Né? Ele passou a brincar com a sua salvação, porque quando você não santifica a tua vida, né? Quando você não busca mais a palavra de Deus, quando você não tem momentos com Deus no teu lar, você não vai ter na igreja, você não vai orar na igreja. Se você não ora em casa, me desculpe, meu irmão, minha irmã, mas a qualidade da tua oração na igreja é questionável se você não passa pelo menos 1 hora diante do Senhor na tua casa. Você não vai passar 15 minutos de joelho dobrado naquele lugar que se chama templo. Né? Não adianta, não é assim. Você tem que entender que a igreja que está em sua casa reflete o que você é na igreja templo. O que você faz na tua casa
reflete você o que você é no templo, né? E não ao contrário. E nunca ao contrário, né? Então, Deus conhece os que são seus. Este selo existe ainda hoje, sempre existiu. Deus conhece os que são seus. Mas eu diria sobre a tua pergunta, que é a frutificação contínua, o fruto de arrependimento. Porque quando nós erramos, Ari, vem uma tristeza segundo Deus e toma conta do nosso coração. E nós não sossegamos enquanto nós não entramos no nosso quarto, dobramos o nosso joelho e pedimos perdão a Deus, né? Agora, as pessoas estão com a síndrome de Pilatos. Qual que é a síndrome de Pilatos? Pilatos encontra Jesus e diz, não sabes tu que eu tenho poder para te livrar? Jesus diz, nenhum poder teria se do céu não fosse te dado. Acabou aí a questão de poder. Acabou aí, né? Aí daí ele pergunta o que é a verdade. Em um tom irônico, né? Jesus não responde Pilatos. E por que Jesus não responde Pilatos? Porque Jesus já tinha pregado cura e a fama de Jesus tinha chegado aos ouvidos de Pilatos. Jesus já tinha pregado o evangelho do reino e isso tinha chegado aos ouvidos de Pilatos, né? Jesus tinha curado enfermos, tinha ressuscitado mortos. Ele não precisava falar nada para Pilatos. Os sinais seguem os que creem. Os sinais seguiam Jesus Cristo, né? Então ele não perde tempo com alguém que quer só especular. E o sinal para alguém que é ímpio e que quer somente especular é o sinal de Jonas. Jesus não responde por causa do sinal de Jonas. Uma geração má e adúltera me pede um sinal, me pede para que eu demonstre a verdade, tá? Nenhum sinal será dado, senão o de Jonas. Assim como o filho do homem esteve 3 dias e 3 noites assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o filho do homem estará no ventre da terra. Então, qual é o sinal para Pilatos? O inferno. Qual é o sinal para o ímpio? O inferno. Só que tem uma coisa dramática. Não é um sinal que te dá chance de fazer um arrependimento e de optar pela salvação. O sinal para o ímpio é tão triste que quando ele se depara com o sinal, ele já está em condenação e de um lugar que ele não sai mais. Porque perdeu todas as oportunidades que foram dadas a ele. Então, esse é o dramático sinal do ímpio. Para o ímpio, ele vai acordar no inferno, onde não tem volta, né? Portanto, o tempo sobremodo oportuno hoje para abraçar Cristo, para reconhecê-lo, né? E para não cair na relativação do pecado, para não ficar que nem a síndrome de Pilatos, né? O que é a verdade? O que é a verdade quando você está vendo o testemunho do Evangelho? Quando você sabe que Jesus Cristo cura, quando você já ouviu falar que Ele salva, que Ele coloca, né, o seu povo nos lugares altos, entre os príncipes do seu povo, que Ele honra aqueles que o honram, que Ele tem poder para curar, que Ele tem poder para transformar. Quando você despreza tudo isso, não resta outra coisa senão uma expectação de fogo que há de consumir tal pecador, né? E ele acorda muitas vezes com o sinal de Jonas, que é o próprio inferno.